Olá, pessoal, bom dia a todos, participantes. Um bom dia, um agradecimento especial aqui ao Eduardo Rocha, à Aline Souza e ao Carlos Silva, né, que aqui em conjunto faremos hoje, né, uma abordagem sobre a Lei de Incentivo à Reciclagem, a Lei Rouanet da Reciclagem. É um tema que tem suscitado muita dúvida, tem uma grande expectativa sobre a regulamentação dessa lei. Então, nós marcamos hoje este encontro, esse bate-papo, aqui organizado pelo Instituto PNRS, Instituto Brasileiro de Resíduos Sólidos, pela consultoria especializada em resíduos S2F Partners e Felsber Advogados, para que a gente pudesse fazer um panorama da Lei Rouanet da Reciclagem, popularmente conhecida como Lei Rouanet da Reciclagem, também Lei de Incentivo à Reciclagem. E para isso, nós temos hoje aqui, né, Eduardo Rocha Dias Santos, que é diretor de gestão de resíduos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é o profissional que hoje acompanha de perto a discussão desta norma, dessa regulamentação, e é um privilégio tê-lo aqui conosco. Edu, muito obrigado aí pelo aceite do convite. Também contamos aqui com a Aline Souza, querida, ativista, catadora, diretora-presidente da Sentcop, então com o olhar de quem está ali na ponta, de quem enfrenta os desafios da coleta, na catação, na segregação, na valorização dos materiais e que tem feito aí junto com o Movimento Nacional, junto com o ANCAT, com o Roberto e outras lideranças, Severino, Tião, entre outras lideranças, trabalhando por uma melhoria contínua do ambiente, da valorização de trabalho das catadoras e dos catadores de materiais recicláveis e das organizações de catadores. Então, ter a Aline aqui conosco também é um privilégio. E concluiremos aqui a nossa abordagem hoje com o Carlos Silva Filho. O Carlos é conselheiro da ONU, presidente da ISVA, que é a International Solid Waste Association, é um brasileiro à frente da principal entidade de resíduos do mundo, e sócio da consultoria de resíduos S2F Partners. Então, o intuito aqui, para a gente só ordenar, né? Primeiro, obrigado de novo, Aline, agora eu estou te vendo aqui, abriu, né? Estou muito bom vê-la, brigadão. Em termos de apresentação, o que nós temos de abordagem, né? Eu vou fazer uma apresentação sobre a lei em particular, fazer uma passagem pela lei, o que ela prevê, as disposições da lei Rouanet da Reciclagem. Na sequência, o Eduardo traz um olhar de quem tem acompanhado a regulamentação, né, de quem tem trabalhado pela regulamentação, não acompanhado, mas trabalhado pela regulamentação da lei de incentivo à reciclagem, trazendo aí expectativas em termos da sua regulamentação. E, na sequência, a Aline, porque temos um olhar que parte desse recurso da lei de incentivo à reciclagem, naturalmente, deve ser direcionada às organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis, como a gente vai ver, inclusive, nos objetivos da lei. E concluímos aqui o nosso encontro com a apresentação do Carlos, que tem uma visão internacional do tema, tem acompanhado as discussões, inclusive junto à ONU, sobre gestão e gerenciamento de resíduos, e que vai trazer aqui também um pouco do panorama e expectativas dessa regulamentação. Então, com isso, eu começo com 10 minutos de apresentação, passo para o Eduardo, a Aline complementa e fechamos com o Carlos. A expectativa é que a gente atender o nosso cronograma, o horário, respeitando aqui a presença de todos, a quem aqui eu reitero os agradecimentos. Sei que o tema ele está na ordem do dia. Eu sou sistematicamente questionado sobre a Lei Rouanet da Reciclagem, sobre a Lei de Incentivo à Reciclagem. Há uma expectativa grande do setor de resíduos, tanto do setor privado, como do poder público, como da sociedade civil, das organizações de catadores, para a regulamentação dessa lei. Então, o intuito aqui é trazer um panorama. Naturalmente, não vamos exaurir, né, esse tema, mas já é um bom indicativo do que vem pela frente. Tá? Então, vou começar aqui com uma apresentação de 10 minutos. Vamos começar aqui. Lei de incentivo à reciclagem, Lei Rouanet da Reciclagem. Então, o evento com essa composição,
Começamos agora às 9h10, esperamos encerrá-lo às 10h15, pontualmente. Com aqui a presença estelar aqui do Eduardo e da Aline, que sem dúvida alguma, combinado com o Carlos, para brilhantar aqui o nosso encontro. Quem que é o Instituto, para começar, né? O Instituto PNRS foi fundado em 2014, é o Instituto Brasileiro de Resíduos Sólidos, ou simplesmente Instituto PNRS, que tem por finalidade atuar na defesa, proteção, preservação do ambiente, bem como pela proteção do desenvolvimento sustentável, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e da economia circular, com ênfase na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da PNRS. Então, o Instituto foi constituído lá em 2014, esse ano completa 10 anos, tem se dedicado a estudos, pesquisas, publicações sobre resíduos. Então, eu estou à frente hoje do Instituto e tenho aqui também o prazer, né, de estar acompanhando os vários trabalhos, estudos e levantamentos conduzidos pelo Instituto. O Instituto, aqui só rapidamente para passar para vocês, atua isoladamente ou em parceria com instituições de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras, e o Instituto pode, entre outras atribuições, atividades, disseminar a PNRS, incentivar e estimular processos de economia circular perante a indústria da reciclagem, estimular a articulação entre setor privado e setor público, sobretudo mediante a cooperação técnica, para a promoção da gestão integrada e da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, incentivar a integração dos catadores e catadores de materiais recicláveis nessa cadeia, produzir, publicar, editar, distribuir, divulgar materiais educacionais, didáticos, culturais, editoriais sobre o tema, realizar, organizar, promover cursos, palestras, workshops, treinamentos sobre a Política Nacional de Resíduos. Aliás, nesse caso, o Instituto hoje, o Instituto passou de 20 turmas de cursos semestrais de logística reversa. O Instituto, desde 2015, promove cursos de logística reversa. Nós temos mais de 20 turmas aí já formadas em logística reversa no país. A próxima turma é para o final de novembro, começo de dezembro. Quem tiver interesse, fica atento aí às redes sociais do Instituto. Promover, participar, apoiar tecnicamente a realização de estudos, projetos, pesquisas relacionados à gestão de resíduos, executar projetos culturais, artísticos, exposições, amostras, apresentações sobre o tema, dentre outras atribuições, inclusive de pesquisa básica aplicada de caráter científico ou tecnológico na agenda de resíduos. Bom, apresentado o Instituto, vamos especificamente à Lei de Incentivo à Reciclagem. Nós estamos tratando aqui de uma lei que é de 2021, Lei Federal 14.260, de 8 de dezembro de 2021. Essa lei estabelece incentivos fiscais e benefícios a serem adotados pela União para projetos que estimulem a cadeia da reciclagem. Então, dentro desse incentivo, o que é importante trazer aqui para todos, que com o objetivo de incentivar a cadeia da reciclagem, então, o tratamento, a reutilização, a valorização dos resíduos, no prazo de 5 anos, a União facultará às pessoas físicas e jurídicas, tributadas com base no lucro real, aqui é uma linha de corte, a opção pela dedução da parte do imposto de renda em virtude de apoio direto a projetos previamente aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, aqui nós temos, primeiro, algumas informações. Primeiro, nós temos projeto que será submetido ao Ministério do Meio Ambiente para análise e aprovação. 2, nós estamos tratando aqui de pessoas jurídicas tributadas com lucro real. 3, a possibilidade de dedução do imposto de renda. 4, o prazo, né, de vigência, de efeito da Lei de Incentivo à Reciclagem, ou popularmente conhecida como Lei Rouanet da Reciclagem, é o prazo de 5 anos a partir da produção dos efeitos dessa lei. Então, a lei é de 2021, começou a gerar efeito a partir de 1º de janeiro de 2022, e nós temos defendido naturalmente que é gerado efeito, de fato, a partir da regulamentação. Como nós não temos ainda a regulamentação
o decreto e a portaria MMA dispondo sobre essa estrutura dos projetos, e naturalmente depois temos o Eduardo aqui para trazer, né, um panorama sobre esse tema, ela não foi levada a efeito ainda. Então, minha expectativa é que os 5 anos, a partir da regulamentação, de fato, que deve acontecer ainda agora em 2024, o que a gente pode assumir que teremos aí até 2029, provavelmente, os efeitos gerados da Lei Rouanet da reciclagem, da Lei de Incentivo à Reciclagem. Então, e os projetos, Fabrício? Eles estão dedicados a quê? Né? Acho que aqui é um ponto importante. Tipo de projeto. O escopo dos projetos a serem submetidos à aprovação do Ministério do Meio Ambiente. Projetos relacionados à capacitação, formação, assessoria técnica, inclusive intercâmbios, né, voltados aqui ao objeto da promoção, desenvolvimento, execução e fomento às atividades de reciclagem. Incubação de pequenas empresas, de cooperativas, empreendimentos sociais, pesquisas e estudos para subsidiar ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, implantação e adaptação de infraestrutura física de microempresas, pequenas empresas, cooperativas, associações de catadores, aquisição de equipamentos, veículos para coleta seletiva, reutilização, beneficiamento de materiais para microempresas, pequenas empresas, associações, cooperativas, organização de redes de comercialização e cadeias produtivas, fortalecimento da participação dos catadores de materiais recicláveis e desenvolvimento de novas tecnologias. E esse dispositivo está na lei. O que se espera é que haja um detalhamento a partir do decreto e da portaria MMA, né, detalhando um pouco melhor a forma de submissão dos projetos ao MMA para acessar potenciais recursos da Lei de Incentivo à Reciclagem. Dando continuidade, os contribuintes poderão deduzir, então, imposto de renda devido efetivamente em relação ao apoio direto dos projetos, limitado a 6% do imposto de renda da pessoa física e 1% da pessoa jurídica. Aqui, inclusive, a Receita Federal já alterou o regulamento do imposto de renda da pessoa física, já prevendo expressamente esse dispositivo da Lei 14.260, da Lei Rouanet da Reciclagem. Da pessoa jurídica também já tem o endereçamento já com essa aplicação de 1%, lembrando que esse é 1% que acaba sendo dividido. Tá? Então, você tem a Lei Rouanet em si, aplicada à cultura, tem a Lei de Incentivo ao Esporte, tem, aqui no caso, a Lei de Incentivo à Reciclagem. Então, o limite é 1% do imposto de renda que pode ser alocado em diferentes aplicações dessas diferentes normas de incentivo. O limite é 1%. Tá? Dos fundos de investimento para projetos de reciclagem. A lei também autorizou, né, a Lei Rouanet da Reciclagem, a Lei de Incentivo, a constituição de fundos de investimento para projetos de reciclagem, o ProRecicle, né, cujos recursos serão destinados aos projetos previstos nessa lei, competindo a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ouvido o MMA, disciplinar o funcionamento e administração dos ProRecicles dos fundos. Nesse ponto, a CVM colocou em consulta pública, inclusive, né, essa questão do ProRecicle recentemente, aí, alterando os seus regulamentos, prevendo também o fundo ProRecicle dentro das diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários. Por fim, os projetos aprovados e executados com recursos serão acompanhados e avaliados pelo MMA e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E hoje, mais uma vez, temos aqui o privilégio de contar com a presença do diretor de resíduos, do Eduardo. E o MMA vai conceder anualmente um certificado de reconhecimento aos investidores, beneficiários e empresas que se destacarem pela contribuição à realização dos objetivos da Lei de Incentivo à Reciclagem. Por fim, a lei também constituiu a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, CENIR, destinado aí a estabelecer diretrizes para a atividade de reciclagem e acompanhar a implementação da lei, e é composto pelo MMA, que preside essa comissão, pela Secretaria da Previdência do Trabalho,
pelo Ministério da Economia, pela Secretaria da Fazenda, pelo Parlamento Brasileiro, setor empresarial, sociedade civil e academia. Essa comissão já foi constituída no passado, já tem uma portaria de constituição, já houve reunião e tem aí uma atuação que depois certamente o Eduardo deve comentar conosco. E, finalmente, aqui nós temos recentemente o próprio Ministério do Meio Ambiente, em uma resposta, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em atendimento a um pedido de informações, esclareceu que o MMA tem trabalhado firmemente na regulamentação da Lei Rouanet da Reciclagem, inclusive aqui, né, prevendo, trabalhando com o máximo de zelo e celeridade nos procedimentos administrativos e prevendo um cronograma. Esse aqui é um cronograma tentativo para o lançamento da regulamentação, e para isso estava prevendo aqui, né, a publicação do decreto em setembro de 24, a publicação da portaria em outubro de 2024 e a operação de fase 1 e 2 do sistema em novembro de 24. Eu arrisco dizer, nós temos hoje o Eduardo aqui, que depois vai nos brindar aqui com uma apresentação, que talvez esse prazo seja encurtado. Essa é a expectativa, e o Eduardo vai nos brindar aqui logo mais com algumas considerações. E para concluir a minha apresentação aqui, compartilho com vocês, dentro dessa agenda do Instituto, o Instituto PNRS, como eu comentei, é apoiador das publicações, né, apoiou a publicação do Código dos Resíduos, do Direito dos Resíduos, Jurisprudência, e também da obra Direito dos Resíduos, Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral, regulamentos estaduais. Então, o Instituto vem trabalhando para publicar, para disponibilizar informação de qualidade na agenda de resíduos. E aqui eu queria, né, fazer aqui uma combinação com vocês. Junto com a direção do Instituto, nós combinamos aqui de disponibilizar um Código dos Resíduos e um Direito dos Resíduos, regulamentos estaduais. Nós vamos aqui, para quem está acompanhando, quem dispôs dessa manhã aqui para acompanhar esse bate-papo, nós vamos disponibilizar aqui um código e um Direito dos Resíduos, mas para isso, né, os dois ou as duas pessoas brindadas aqui têm que acionar aqui no Instagram o primeiro ou a primeira pessoa que me der um oi aqui no Instagram. Eu vou anotar, vou entrar em contato depois e vou encaminhar uma obra Código dos Resíduos e uma obra Direito dos Resíduos, legislação ambiental, para vocês. Então, precisa dar um oi aqui nesse Instagram e eu disponibilizo, vou encaminhar por correio a obra Código dos Resíduos e Direito dos Resíduos. O primeiro leva o Código dos Resíduos, o segundo leva Direito dos Resíduos. Clicando aqui no Instagram, Fabrício Soler, e aí eu compartilho logo mais com vocês. No decorrer do nosso bate-papo aqui, eu comunico aqui também quem está levando a publicação. Aqui são os contatos do Instituto, o site do Instituto, institutopnrs.com.br, e o e-mail institucional, contato@institutopnrs.com.br. Então, concluo aqui a minha fala, já convidando para dar sequência, dar continuidade aqui no nosso encontro, o Eduardo, de novo aqui. Edu, queria te agradecer pela gentileza. Eduardo Rocha Dias Santos, diretor de gestão de resíduos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, profissional que tem profundo conhecimento na agenda de resíduos no Brasil, lida com esse tema, não é de hoje, já aí arrisco dizer, mais de uma década no Ministério, passando por outros ministérios, mas sempre envolvido com a pauta de resíduos. Eduardo, muito obrigado pela disponibilidade, pela agenda. A palavra é toda sua. Obrigado, Fabrício. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Positivo. Estamos ouvindo, Edu. Pô, maravilha, viu? Então, assim, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, para mim, Fabrício, é um momento, assim, muito importante estar aqui nesse evento. E eu agradeço o Instituto PNRS por divulgar essa lei, que é uma grande expectativa nossa aqui do Ministério do Meio Ambiente também. Queria mandar um abraço aqui para meu amigo Carlos, minha amiga Aline. Prazer mesmo estar nesse painel aqui com pessoas com tanto conhecimento sobre o assunto, né? Então, Fabrício, como você já fez um preâmbulo aí sobre a legislação, o que eu posso trazer para vocês é que a gente conseguiu antecipar esse cronograma, né? A gente conseguiu, como governo federal, cumprir com o compromisso previsto na legislação
Então, a gente negociou com o Ministério da Fazenda, que autorizou a gente a ter essa renúncia fiscal da lei de reciclagem. Então, em 2024, a gente tem 316 milhões de reais para apoiar projetos com renúncia fiscal. O governo federal, a gente fez um decreto junto com o Ministério da Fazenda, tá? A ministra Marina vai assinar junto com o ministro Haddad. Isso já está com o cerimonial da Presidência da República e pode ser que seja publicado amanhã, né, com o presidente, mas está com a decisão do cerimonial da Presidência da República, ou no dia 10 de julho. Então, a gente vai ter o decreto que regulamenta a legislação e nos dá o caminho para a gente poder publicar a nossa portaria que operacionaliza como é que vai ser essa aprovação de projetos, enfim, eu vou apresentar aqui com um pouco mais de detalhe. E essa portaria a gente também já fez, só que a gente não pode publicar a portaria sem ter o decreto presidencial autorizando, né? Então, assim, essa lei é uma lei de fomento indireto, ou seja, a gente vai trabalhar com esse grupo, com o setor empresarial principalmente, né, por meio de redução fiscal. E, por outro lado, eu queria também dizer que a gente, como Ministério do Meio Ambiente, está induzindo e está apoiando projetos de maneira direta, principalmente com cooperativa de catador. Então, a gente está com o edital aberto de fomento à reciclagem com cooperativa de catador. Esse edital fica com recebimento de propostas até dia 7 de agosto. São propostas de até R$800 mil. Então, a gente vai financiar toda a estruturação de cooperativas para finalidade da reciclagem, né? Além disso, em junho, na verdade, em julho, né, início de julho, a gente vai lançar, o governo federal, editais com os bancos públicos. Então, Caixa Econômica Federal, mais BNDES e Fundação Banco do Brasil vão lançar 75 milhões de reais para reciclagem, tendo como público-alvo também os principais recicladores do Brasil, que são as cooperativas e associações de catadores, tá? Mas tudo isso são projetos que são encadeados, tanto com finalidade com cooperativa, mas encadeado com prefeitura, encadeado com a própria indústria da reciclagem. Eu acho que a cadeia da reciclagem ela tem que funcionar como um todo, né? Queria trazer para vocês também que a gente conseguiu tratar uma política também que vai ajudar muito o processo de reciclagem no Brasil, que é a economia circular. Provavelmente ela vai ser publicada amanhã também, a Estratégia Nacional da Economia Circular, né? Por meio de decreto presidencial. O Brasil conseguiu levar para o G20 a pauta da economia circular e a gestão de resíduos. Então, a gente tem um trabalho conjunto com o grupo do G20, que representa 75% dos resíduos gerados no mundo, né? E a gente conseguiu pré-aprovar uma proposta para a economia circular e para a gestão de resíduos sólidos, que vai trazer novos incentivos e novos mecanismos de financiamento para o setor de reciclagem, tendo em vista que é um dos principais elos da economia circular, é a reciclagem. Então, Fabrício, eu vou compartilhar aqui uma apresentação para entrar já na legislação propriamente dita, que a gente possa conversar. Estou conseguindo enxergar em tela cheia? Ainda não, Edu. Tá. A gente vê o seu. Agora sim. Pau na Beleza, máquina. né? Bom, então esse histórico que o Fabrício já trouxe, a legislação foi, o Congresso, enfim, foi publicado em 2021. Entretanto, essa lei foi vetada, né, pelo governo federal em 2021. Em 2022 foi rejeitado o veto presidencial e um dos fundos que estavam previstos, que era o Favor e Recicla, esse fundo ele caiu, tá? Ele não foi rejeitado o veto também não, então sobrou o fundo Pró-Recic, que é a CVM já fez a consulta pública, o Ministério do Meio Ambiente já aprovou junto à CVM, tá? A gente já fez esse trabalho de consulta junto à CVM, então vai ser publicado ainda esse ano também esse fundo de investimento via mercado, né? Via mercado de capitais por Pró-Recic. E o outro mecanismo é esse incentivo fiscal à reciclagem, que é a dedução do imposto de renda. Então, o efeito da lei a partir da data de regulamentação, esse é o nosso entendimento também, Fabrício e demais. A gente está trabalhando com essa perspectiva. Sabemos que, apesar de ter um prazo de 5 anos, isso é comum nas leis de incentivo à reciclagem, tá? Normalmente se estabelece um prazo e, à medida do sucesso da renúncia fiscal, esse prazo é prorrogado pelo Congresso Nacional e com o próprio apoio do Poder Executivo, né? Então, essa legislação é uma legislação que vem já num contexto de leis de incentivo. Então, a gente traz aqui exemplos que já acontecem, né? A lei da cultura, a lei do esporte, são mecanismos que também fazem renúncia fiscal e funcionam, e hoje a reciclagem ganhou esse mesmo espaço que já tem a cultura desde 1991 e que tem também a lei do esporte. A renúncia média
prevista para esse ano é de 316 milhões, então se trabalha com estimativa média, mas à medida que você consegue aprovar e executar mais projetos, e isso historicamente as leis de incentivo vão subindo os valores, né? Então é muito importante que todos nós aqui estejamos preparados para poder celebrar os melhores projetos e executar na maior celeridade possível, porque quanto mais a gente executa, mais recurso vem para a gente na área da reciclagem. Então, são três atores principais nesse processo de submissão de projetos ao Ministério do Meio Ambiente. Tem o Ministério do Meio Ambiente regulamentando, junto com a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, foi comentado pelo Fabrício, a gente criou a comissão em 2023, em junho, né? Ela já funciona, tem representantes de diversas esferas, universidades, o próprio Congresso Nacional tem assento nesse conselho, nessa comissão. Então, a gente regulamenta, aprova projeto e acompanha. Aquele que patrocina, né, que a gente chama de incentivador, então esse incentivador, talvez esse seja o maior desafio, né, que é a captação do recurso, né? Quem está disposto a financiar essa lei de incentivo. Então, eles definem os projetos, alocam investimentos e, por sua vez, no ano seguinte ao ano fiscal, ele deduz o seu imposto de renda. E o proponente, que são aquelas instituições que eu vou listar mais à frente, que podem apresentar o projeto e depois de ter o projeto aprovado junto ao Ministério do Meio Ambiente, vão ao mercado captar esse recurso com o incentivador e executam esse projeto e prestam conta aqui para o Ministério do Meio Ambiente. Pois bem, os eixos temáticos já foi apresentado pelo Fabrício, a lei é bastante ampla e a gente acha que isso é bom, tá? Porque a gente entende que a demanda está aí, né? Tá aí no território, né? Quem sabe qual a necessidade da reciclagem são as empresas, são os atores. Então, o Ministério do Meio Ambiente, a gente estabelece algumas diretrizes, né? Mas, de fato, a demanda real acontece no território. Então, é possível capacitação, eu vou listar mais adiante o que significa isso, né? No nosso entendimento. E a lei, ela tem esses três próximos passos. Então, decreto presidencial, com previsão do curto prazo, portaria ministerial, com previsão de 20 dias, porque, né, tem todo um trâmite a partir da publicação do decreto presidencial, e sistema de informação que a gente vai receber as propostas, tá? Bom, isso é uma informação importante. A gente tem um sistema aqui pronto para recepcionar essas propostas, né, que vão ser apresentadas ao MMA, e, ao mesmo tempo, o Ministério da Gestão e Inovação, que é quem cuida de todos os sistemas mais robustos do governo federal, ele desenvolveu um sistema de leis de incentivo geral, tá? Que serve para a cultura, serve para o esporte, serve para outros tipos de incentivo. E a lei da reciclagem a gente conseguiu introduzir lá também nesse sistema, que é um sistema, vamos dizer assim, muito mais robusto do que o sistema que a gente tem aqui atualmente. Então, isso é uma boa informação também para dizer a vocês que vai ter todo um suporte de helpdesk, de tecnologia de informação de última geração, e isso vai ser muito bom para a execução e facilidade na aprovação dos projetos. Bom, então a minuta do decreto. O decreto é um decreto enxuto, tá? Optou-se por deixar a regulamentação operacional na portaria, tem em vista que a portaria é mais dinâmica, é mais flexível, a gente, como MMA, a gente pode definir isso, sabe? Ao invés de ter que ficar como um decreto, que envolve uma série de tramitações, uma série de órgãos. Então, o decreto vai trazer os termos gerais, os limites de vínculos entre incentivador, beneficiados, vai disciplinar o funcionamento da comissão e definir como é que vai ser publicado essas propostas, né? Por outro lado, é na portaria que a gente define o regulamento de aprovação, execução e como é que a gente avaliar, como é que a gente vai avaliar, quem pode enviar projeto ao MMA, quais são os atores, os prazos de capital, os prazos depois de captar, de começar a executar o projeto, como é que a gente vai acompanhar a metodologia de acompanhamento, como é que esses resultados vão ser checados e quais são os impactos relacionados a esses projetos. Então, tudo isso está na portaria. A portaria, ela traz os aspectos relacionados à pessoa jurídica, né? Principalmente, porque a doação da pessoa física é algo que é mais simplificado. Então, as pessoas jurídicas são essas que estão listadas na lei e a gente tem que, de alguma forma, explodir, né? Cada tópico da lei ali, a gente tem que dizer de maneira mais operacional quem quer que pode acessar o recurso dessa lei de incentivo. Então, isso tudo
está sendo trabalhado na portaria, tá? Essa portaria não está aprovada na jurídica, então a gente eventualmente pode ter algum ajuste ou outro, tá certo? A partir da edição do decreto. Pois bem, a gente estabelece a gente detalha dentro de cada tópico, né? Capacitação, o que significa isso? Então a gente trouxe quais são os produtos esperados para serem financiados. Então você vê que é algo bastante extenso, né? Cursos, seminários, workshops, isso entraria na capacitação, na assessoria técnica. Por exemplo, incubação. Planos de despesa, a gente coloca também questões relacionadas à continuidade da operação, né, de operações de reciclagem. A gente entende que o investimento, né, a instalação de unidades de reciclagem é importante, é um desafio, mas o sistema de reciclagem, o maior desafio é de manter, né? É manter aquilo ali viável ao longo do tempo. Então, a gente, como a nossa missão institucional é trazer melhores resultados para a reciclagem, a gente está, inclusive, apoiando, com recursos dessa legislação, a manutenção e operação dos sistemas de reciclagem. A gente acha que isso vai ser uma inovação para o setor e vai potencializar os resultados. Então, pesquisas e estudos, então a gente tem a possibilidade de apoiar universidades, né, custeio de pesquisa, aquisição de materiais, equipamentos, a infraestrutura física, que é o que muitas vezes é o mais solicitado, né? A gente pode, inclusive, adaptar unidades de reciclagem, de cooperativas, tudo isso está previsto na nossa portaria. Opa, deixa eu voltar aqui que não está passando. Veículos, né, isso também é bastante demandado, equipamentos de triagem. Então, esses são exemplos que a gente detalhou na portaria do que pode ser financiado por meio da proposta e do financiamento do incentivador. Pois bem, temos aqui temas específicos, né, para participação de catadores. A gente entende também que os catadores podem desempenhar um papel importante também de assistência técnica, de capacitação, como grandes parceiros aí para as empresas também fazerem isso. Novas tecnologias, isso é algo muito importante. Eu acho que a legislação, o legislador, ele tratou muito disso, né, de trazer inovações para o Brasil conseguir trazer essa capacidade de ter tecnologia nacional. Então, a lei de incentivo à reciclagem, ela tem esse viés também de inovação, isso é muito importante. E ela vai funcionar da seguinte forma: o fluxo previsto a gente admite propostas, se quem submeteu o projeto, a gente autoriza ele captar recursos no mercado, né? Se ele captar um percentual mínimo que a gente está discutindo, na ordem de 10%, 20% ou 30%, aí a gente entra para a fase 2, porque senão a gente ficaria com uma carteira de projetos muito extensa sem ter dinheiro, né? Isso a gente estudou o histórico da lei da cultura, a lei do esporte. O mais difícil é conseguir o dinheiro do patrocinador. Então, o Ministério ele faz uma análise simplificada, ágil, autoriza a captação. Se o proponente captar um mínimo de recurso, aí a gente entra no projeto detalhado, tá certo? Então, a sistemática é dessa forma. Aí, a partir dessa análise mais detalhada, a gente realiza todas as operações necessárias, né? Conta bancária, coloca isso para dentro do sistema, executa e avalia resultados. Então, esse é um ciclo, né, da nossa política pública da Lei de Incentivo à Reciclagem. Bom, eu espero não ter tomado muito tempo do evento, Fabrício. Deixei aqui minhas contribuições e, novamente, obrigado a todos que estão aqui nos escutando. Que é isso, Edu? E Não, show de demais. bola. Você deu aqui duas informações incríveis. Então, assim, tá na agulha, né? A próprio decreto, né? A publicação de um decreto da estratégia de economia circular, então, do decreto de regulamentação da lei de incentivo à reciclagem, você ter esclarecido que a regulamentação, especialmente da portaria, avançou super, quer dizer, é algo já bem maduro. Sem dúvida alguma, são informações que enriquecem aqui o debate, e quero que você fique aqui, porque nós vamos ouvir agora a Aline e a gente vai seguir rigorosamente o nosso tempo, porque nós estamos no time, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Muitíssimo obrigado, Edu, pelo contexto. Segura aí, Aline Souza, craque. Aline, te agradeço, eu sei que você está no meio da pauleira aí, no meio de uma correria de evento para lá, para cá, mas tê-la aqui conosco é sempre um privilégio, certamente um orgulho dos brasileiros e brasileiras. O trabalho que você vem fazendo
em defesa dos catadores e catadoras no país. É uma referência nacional e internacional. Então, aí o seu trabalho, junto com o Severino, junto com o Roberto, junto com o Luiz, junto com o Anderson, todo o time aí, junto às organizações de catadores de materiais escravos, é fundamental, especialmente olhando aqui a possibilidade, né, a previsão de regulamentação em breve, e que parte desse recurso seja aí direcionado à base da cadeia, fundamentalmente ao trabalho que vocês executam. Aline, a palavra é sua e, mais uma vez, obrigado. Edu, de novo, valeu, muito obrigado pelo contexto aí. Aline. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, bom dia a todos os palestrantes aqui. Quero primeiramente agradecer a oportunidade, agradecer o Instituto PNRS, na pessoa do doutor Fabrício Solé. Sempre para mim você vai ser doutor, eu te acompanho há muito tempo, o seu posicionamento, ele muitas das vezes entra na minha narrativa de exposição. Agradecer aqui também ao diretor, né, do Departamento de Resíduos, Eduardo Dias, e também ao Carlos, né, nós estivemos na COP ano passado, e a gente tive uma aula com o Carlos Silva também. Fico muito feliz de fazer parte aqui dessa roda de diálogo, né, desse webinar, trazendo um tema importantíssimo, não só de interesse nosso, da nossa categoria, mas também de interesse da sociedade, das instituições que trabalham com a gente há anos, né, e que é tão esperado esse momento de ter uma lei com essa magnitude, e assim, quero aproveitar para lembrar o desempenho, né, e a atenção do deputado, ele não é mais deputado, mas para mim sempre vai ser deputado, Carlos Gomes, que recebeu essa demanda nossa lá atrás, foram muitas reuniões, o Carlos Gomes ele foi muito sensível em ouvir a cadeia, a frente parlamentar em defesa da cadeia produtiva que ele presidia, por diversas vezes ele entendeu o recado e trouxe para a gente, deixou como legado aí essa lei, e aí ficou na incumbência aí, né, do governo federal, que também está nessa pauta, fazer cumprir, tirar do papel. E a gente está muito otimista de que essa lei ela vai alavancar o desenvolvimento e o fortalecimento da reciclagem no Brasil. Porque a reciclagem é um desafio, todo mundo sabe, vários que estão aqui assistindo sabem que é um processo, né, de inclusão social, e econômico, e que tem um valor, né, um custo por trás. E que, muitas vezes, as nossas organizações ela têm uma lentidão no seu desenvolvimento, não só por conta da questão, né, de falta de uma contratação pelo poder público, né, por falta de acesso ao material de qualidade, também por conta dessa falta de investimento necessário para a gente estruturar os nossos negócios, né, por meio das organizações de cooperativa, de associações. Então, a 14.260, ela vem com essa importância, e a gente está aguardando como nunca, porque ela também fortalece uma demanda nossa há muito tempo, que é a nossa demanda do Pronarrep. E aí o Pronarrep é um projeto nosso que a gente participou com 200 delegados ali na Conferência do Meio Ambiente em 2013, se eu não me engano, 2014. A gente conseguiu eleger vários delegados, catadores, para levar essa demanda do Pronarrep na Conferência do Meio Ambiente, Conferência Nacional. E o Pronarrep ele é um programa nacional de investimento para a reciclagem popular, né? E ele já trazia esse olhar e essa demanda de ter um fundo, de ter incentivos para a reciclagem, porque são diversos os desafios para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho com qualidade, com eficiência e de forma acelerada, para a gente conseguir índices mais audaciosos com relação à recuperação desses resíduos gerados pela nossa população. Então, o Pronarrep não passou naquela época como uma demanda na Conferência do Meio Ambiente, na época era até a nossa querida Isabela Teixeira, né, ministra do Meio Ambiente, mas agora a gente está conseguindo ver uma luz com relação a essa lei 14.260. Projetos não vai faltar. 300 e poucos milhões, Eduardo, é pouco, tendo em vista a magnitude do país que tem a precariedade do nosso trabalho, os catadores organizados em cooperativas, catadores em associações, as organizações centrais e catadores autônomos, né? A gente tem uma demanda enorme e a gente espera que todos os projetos que a gente consiga atrair aí nossos parceiros que irão aceitar esses projetos para esse abatimento no IR, eles possam ser projetos que consiga ter seja contínuo, né? Eu vi falando aqui questão de sucateamento. A gente não pode ter um projeto isolado na cooperativa
que compra ali uma prensa e acabou, não tem um acompanhamento, né? Não tem uma evolução. Hoje não se fala mais em prensa vertical, né, de 300 quilos nas cooperativas. Hoje a gente fala de equipamentos robustos, né? A gente fala de prensas horizontais de 600 quilos, prensas que vão acima de 300 mil reais. E hoje, se você deixar isso para uma cooperativa desenvolver, para ela adquirir esse equipamento, ela não vai conseguir. Por isso que a gente precisa de equipamentos que às vezes não tem acesso com os recursos hoje que tem disponível por conta dos valores, né? Então, questão da coleta seletiva é uma questão que tem que ser levada em consideração, e quando você trouxe ali o mapeamento de investimentos das áreas, eu vejo que todos os setores hoje de carência nas cooperativas está previsto dentro dessa minuta de portaria, né? Então, da regulamentação. Então, a questão da coleta seletiva, para fazer a coleta seletiva aqui em Brasília, esqueci de me apresentar, né? Eu já falando direto, mas eu sou da Sentcop. A Sentcop é a segunda maior central de cooperativas de catadores do Brasil. A gente tem 20 cooperativas agregadas, já chegamos a 27, temos mais de 700 catadores, 72% são mulheres, que estão aqui na força de trabalho, e a gente está aqui trazendo Brasília como uma exceção a questão de condições de trabalho dos catadores no Brasil, e a gente espera que o resto do Brasil alcance todo o investimento, todas as conquistas que nós conquistamos aqui em Brasília, mas que a gente sabe que essa lei ela tem essa importância para isso, para capilarizar esse investimento nos grupos de catadores. Então, a Sentcop, a gente conseguiu, desde a gestão do Rodrigo Hollenberg, governador, na gestão da Eliana Kátia, que foi presidente do SLU, aqui a gente conseguiu contratar as cooperativas, construir galpão, fechar o lixão, abrir o aterro sanitário, implantar a coleta seletiva, contratar desde 2016 lá já a cooperativa para coleta seletiva, mas a gente sabe que tem que ter o investimento da cooperativa para entrar nesse negócio de prestação de serviço público. E a parte dos caminhões, eu vejo como importante, porque sem caminhão a gente não consegue nem concorrer ao contrato, né? Então, ter um olhar de estruturar a cooperativa para ser prestadora de serviço, isso para a gente é muito importante, para a gente não se auto-endividar, né? Como já aconteceu aqui em Brasília, ano retrasado, 2022, nós fizemos um ano, em 2021 inteiro, de coleta seletiva gratuita, com o apoio da sociedade, para mostrar que a gente tem capacidade de fazer coleta seletiva e alcançar índices positivos e desviar esses resíduos do aterro. Nós fizemos financiamento nas concessionárias de caminhões mais de 400 mil, só que a gente colocou isso, obviamente, na planilha de custo do prestação de serviço, mas é algo que está endividando a cooperativa caso ela sofra alguma insegurança de permanência desse contrato. E com a lei de incentivo, trazendo esse equipamento para a cooperativa, é uma segurança para a cooperativa, né? Então, essa questão de trazer equipamentos vai influenciar, sim, na prestação de serviço da cooperativa, trazer mais segurança. A questão da parte da verticalização dos seus processos para agregar valor nos seus produtos. Todos os maquinários de beneficiamento de plástico, de vidro, que é como tem aqui na nossa central, são equipamentos caríssimos, e ele tem que ter um acompanhamento, né, de manutenção, de capacidade de contratação de pessoas com essa especialidade para entregar esse produto de qualidade na indústria. Então, tudo isso precisa de recurso. E eu vejo que projetos tem muitos, nós temos muitos projetos para desenvolver a parte do negócio das cooperativas, nós temos muitos projetos de demanda para estruturar as cooperativas na parte de infraestrutura, de construir mais galpões, né, de conseguir equipamentos para os catadores que queiram trabalhar, optaram por trabalhar de forma independente, mas conseguir melhorar a condição desse catador independente, com equipamentos que tragam segurança para ele no seu curso do trabalho. Temos projetos também para nossa escola de formação, nós temos proposta para o governo federal, nós temos um caderno de proposta para o governo federal, né, Eduardo? A gente entregou no ano passado, e nesse caderno a gente tem o projeto da nossa Escola Nacional para os catadores, né? Então, tem projetos para a educação ambiental, a gente sabe que a educação ambiental ela tem que ser reforçada com essa lei Rouanet da reciclagem, né? Isso a gente agregar nessa força de trabalho aí com o poder público e com as cooperativas, sem educação ambiental, sem pensar em um plano, em um programa que seja efetivo e de forma contínua, que não seja interrompido com as trocas de governo, e que a gente consiga envolver, engajar a população, a gente vai ter um resíduo de qualidade nas nossas cooperativas. Isso tem que ter investimento. Então, contratar os catadores, se essa lei puder, contratar os catadores para fazer educação ambiental de porta em porta, e a gente conseguir um recolhimento, seja por cooperativa, ou seja, por empresas com um percentual melhor, isso também vai mudar os índices de reciclagem no Brasil. Temos projetos também para a parte de
de acolhimento aos catadores autônomos, né? Nós temos os hubs aí, que é um equipamento que ele é instalado nos estados e que faz um acolhimento primário ali aos catadores autônomos, desde de questão de documentação até instrução da questão do trabalho, plano de negócio, né? Assessoria da parte de saúde. Então, a gente tem projetos são demais, a gente tem um atlas da reciclagem, né, um panorama que traz um raio-x, né, e um equipamento, um instrumento de pesquisa. Então, todo mundo fica falando, a gente não tem referência de quantos catadores, é 800, é 1 milhão, é 300, quantos são negros, mulheres? Então, tem muitas perguntas, a gente está trabalhando para que a gente entre no censo, né, tem um censo para os catadores, né, no IBGE, para de fato ter uma fonte segura, mas o Atlas ele também é uma fonte nossa, é um projeto nosso, e a gente também tem essa demanda de recursos para continuar com esse instrumento, essa ferramenta de pesquisa, e ter uma fonte de dados confiáveis e rastreado. E são diversos, eu vejo que a lei, ela é a oportunidade hoje que nós catadores temos de conseguir acessar uma fonte de recurso menos burocrática e com mais rapidez. Hoje a dificuldade nossa é conseguir pleitear o recurso e fazer com que esse recurso chegue na cooperativa, que ela consiga atender os seus anseios, melhorar desde a parte do processo de triagem dos catadores, trazendo dignidade para a triagem, né? Hoje que eu quero trazer como exemplo, o nosso complexo integrado de reciclagem é uma planta muito legal, top, né? A gente acolhe 12 cooperativas aqui, 380 catadores, a grande maioria mulheres, recicla 40% do resíduo de Brasília aqui, mas os equipamentos não foram projetados para trabalhar com a qualidade do resíduo que a gente recebe aqui. Então, a gente está modelando, adequando todos esses equipamentos nessa unidade para a gente trazer dignidade para os catadores, mas também acelerar a reciclagem nesse complexo. A gente não quer rejeitar 60% do resíduo que a gente recebe contaminado da coleta feita por empresas. A gente quer fazer com que essa planta seja uma planta pré-industrial, uma planta similar ao ecoparque, mas o ecoparque inclusivo, e não o ecoparque que ele traga tecnologias danosas ao nosso trabalho e à saúde pública. E nosso projeto de ecoparque para esse complexo é que o resíduo que entra, ele seja ao máximo recuperado, tratado, e só aquilo que a gente vai rejeitar, de fato, é que não tem valor econômico, como dita a nossa Política Nacional de Resíduos, ou que não tenha nenhuma tecnologia que possa ser utilizada esse rejeito que não tem jeito. Então, aqui a gente está com um trabalho com a parcela seca, tem um projeto aqui com a parcela orgânica, doutor Francisco Solé, eu trago aqui o meu envolvimento agora na pauta do orgânico. Para mim, a minha referência agora, a partir da minha toda vivência, experiência que eu adquiri ao longo de visitas na Califórnia, na Itália, em outros países, a gente tem que mudar o nosso circuito de coleta, não adianta ter todo o engajamento, o envolvimento de políticas públicas, de investimento, se a gente não muda a raiz do problema. A raiz do problema está no sistema de coleta, está no engajamento da nossa população que gera resíduo, está nas empresas que precisam se atentar às embalagens que estão gerando de resíduos que não têm possibilidade de serem reutilizadas, recicladas. Então, tem que trabalhar na raiz, e para isso é mudar o sistema de coleta, e a gente tem todo o envolvimento agora das cooperativas na questão do tratamento da fração orgânica, que é mais que falar de orgânico, é mais que falar de resíduo. Orgânico, para mim, é uma política de desperdício que está bem frisada em todo o trabalho do grupo de trabalho do Conselhão do tema de economia circular. E a gente precisa olhar o orgânico de forma diferente. Ele tem que ter duas vertentes de trabalho diferente do sistema tradicional de manejo de resíduo, que é apenas transporte e aterramento, é tratamento. E a gente está agora com um projeto bem ambicioso, que é de compostagem aqui na Senticop, de Leiras, né, o método Leiras, e com um projeto inicial com feiras permanentes, para a gente conseguir produzir adubo, mas não para vender adubo. Nós temos cozinhas solidárias que precisam ser abastecidas para alimentar nossos catadores e catadoras, e o nosso projeto é fazer uma intercooperação com a agricultura familiar e a gente trocar adubo por alimento. A gente trocar adubo por hortaliças, por verduras, e abastecer nossas cozinhas para alimentar nossas pessoas, porque antes de pensar em reciclar o resíduo, a gente tem que cuidar das pessoas. Se não tiver pessoas, não vai ter reciclagem, né? Então, o nosso projeto é esse, mudar o sistema de coleta, ter coleta do orgânico, ter coleta do reciclável, e o mínimo que tem que ir para o nosso aterro é o rejeito. E eu já visitei vários aterros, os aterros não são montanhosos, como a gente vê os nossos, não precisa dessas ampliações
gerações que a gente acompanha, sua vida útil, ela é sim valorizada, é ampliada. Então, por que não acontecer isso no Brasil? Se tem mais de 1 milhão de catadores, se tem milhares de cooperativas, se tem pessoas inteligentes como nós que estamos aqui à frente, várias pessoas interessadas, várias organizações que estão desempenhando para isso e que sabem o que tem que ser feito, e agora vai ter investimento. Então, vamos acelerar, nós somos parte da solução, a gente sabe o caminho que tem que seguir, e agora é força de vontade, botar a mão na massa e seguir para frente. Então, muito obrigado pela oportunidade, novamente agradecer, eu gosto muito de usar esse espaço de fala, e assim, eu quero dizer que eu estou com dengue, né? Descobri ontem que eu estou com dengue, mas eu não podia deixar de participar, nem do congresso e nem desse webinar, e a dengue que espere, né? Eu vou me hidratar aqui, ela que vai esperar outro momento que eu tiver mais prática, agora ela não está me vencendo, não. Mas muito obrigado, gente, pela oportunidade. Se cuide, mulher. Muito obrigado. Sempre um prazer te ouvir. E toda essa contextualização aí da agenda de vocês, do empenho da organização dos catadores, e aí com a sua liderança e tudo que vocês têm aí trabalhado, conquistado, e sem dúvida alguma, tem muito por fazer ainda, Aline. Acho que o que você traz é a história de luta. Você trouxe uma pessoa aqui que eu não falei no início, e que foi importantíssimo, o Carlos Gomes, muito querido, é o autor do projeto de lei que resulta na Lei 1460, um puta cara incrível, que tem um vínculo com os catadores também formidável, e que a gente admira bastante, é um dos nossos representantes da Câmara dos Deputados, que muito nos orgulha pelo trabalho que fez e vem fazendo sempre que permeia a pauta de resíduos. Então, muito obrigado, já vou emendar aqui já para o Carlos Silva Filho, que é consultor da ONU, é o presidente da ISVA, da International Solid Waste Association, e sócio da S2F Partners. Carlos, muito obrigado, palavra sua. E Aline, melhora, se cuide, mulher. Se hidrate. Carlos, palavra é sua. Obrigado, Fabrício. Vocês me ouvem bem? Positivo. Então tá bom, obrigado. É um grande prazer aí, realmente uma honra poder participar, eu diria, dessa aula magna. A gente está vendo aqui, estou acompanhando no chat também, e incrível, depois da apresentação do Fabrício, do Eduardo, e agora com essa fala da Aline, são poucas as oportunidades que realmente a gente tem para aprender tanto, para poder ter boas notícias, para ter novidades em primeira mão. Obrigado, Eduardo, aí, por compartilhar com a gente. Eu estava quase jogando aqui na tela Breaking News, igual essas rede de televisão aí, internacionais, né? Breaking News, Eduardo vai falar agora, gente, vamos lá. E Aline, sempre aí, você é mestra, é sempre uma aula aí aprender com você, se cuida, melhoras, e eu vou começar minha fala pegando um gancho no que você colocou, porque o tema aqui hoje, lei de incentivo à reciclagem, a gente está falando de reciclagem de seco e de reciclagem de orgânicos. É importante a gente lembrar, porque a gente acaba esquecendo, muitas vezes quando fala lei de incentivo à reciclagem, fala iniciativa de reciclagem, vem na cabeça aquela fração seca dos resíduos que a gente conhece, que a gente tem, mas é importante lembrar que, se formos ler o texto da lei e seguindo ali a apresentação do Eduardo, a gente está falando de fração seca e de fração orgânica que a gente precisa realmente endereçar as nossas atenções. E Fabrício, parabéns aí pela organização do evento. Estou vendo aqui 355 pessoas conectadas neste momento. São poucos os eventos, são poucas as oportunidades em que a gente vê tamanha audiência para discutir um tema específico de resíduos sólidos. Então, realmente, aí mostra todo o engajamento do Instituto PNRS nessa promoção dessas pautas e dessas agendas, e para mim é um orgulho fazer parte do Instituto, é um orgulho aí ter a parceria contigo na recém-lançada S2F Partners, para a gente poder desbravar todos esses caminhos. Então, aqui eu trouxe hoje para a gente conversar um pouco justamente sobre essa questão de a necessidade de incentivos para maximizar a reciclagem no Brasil. Porque nós estamos falando, primeiro, de uma determinação legal, temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina justamente essa visão, esse paradigma do resíduo como um recurso, e temos justamente todo o impacto daquilo que a gente tem
feito nas nossas atividades humanas, nas atividades do dia a dia, que mostram que não dá mais para continuar neste padrão atual. Só para vocês terem uma ideia, na publicação recém-lançada, em parceria da ISVA com a ONU, com o PNUMA, nós trouxemos os dados mais atuais, mais avançados da gestão de resíduos no mundo. A publicação mostra que em 2020, que é a linha de base dessa publicação, nós tivemos uma geração de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no mundo. E se continuarmos no padrão atual, a gente vai chegar a 3,78 bilhões de toneladas por ano. De tudo isso que foi gerado, nós temos aí 62% indo para destinações adequadas, ainda infelizmente, mesmo no século XXI, 38% com destinos inadequados, indo para lixões a céu aberto e queima a céu aberto, e notem aqui a coincidência na média global, 19% do total de resíduos sólidos urbanos gerados são efetivamente reciclados, ou seja, é metade daquilo que vai para locais inadequados. Então, mostra a urgência de fazermos algo, mostra a urgência de realmente avançarmos, porque o custo dessa gestão global de resíduos sólidos está ficando impagável. Em 2020, de novo, que é o cenário base, esse custo total, considerando despesas diretas, custos diretos e as externalidades, os impactos da gestão inadequada de resíduos sólidos, nós gastamos 361 bilhões de dólares. Se não fizermos nada, se continuarmos no modelo tradicional, esse custo vai chegar a mais de 640 bilhões de dólares em 2050. Agora, dois cenários que nós exercitamos, que nós analisamos nesse relatório, um cenário que a gente chama de resíduos sob controle, ou seja, encerrar as práticas inadequadas, estabilizar a geração de resíduos e aumentar ligeiramente a reciclagem, esse custo cai para 270 bilhões de dólares em 2050. Agora, se adotarmos uma visão do resíduo como recurso, se adotarmos uma visão em que temos justamente um aproveitamento desses materiais em processos de reciclagem, em processos de recuperação e na redução da geração, ao invés de um custo em 2050, nós teremos um ganho total, um lucro de 108 bilhões de dólares por ano, ou seja, invertendo essa figura e trazendo benefícios bastante concretos para o meio ambiente, para a sociedade e para a economia. No Brasil, esse cenário não é diferente. De acordo com os dados mais recentes, no Brasil nós geramos pouco mais de 77 milhões de toneladas por ano, uma tendência também de crescimento, uma tendência também de aumento dessa geração, um aumento acelerado dessa geração. A previsão é de chegarmos a 100 milhões de toneladas ali em torno de 2040 e temos, da mesma forma que o mundo, uma grande parcela, mais de 30 milhões de toneladas por ano, indo para locais inadequados, indo para os mais de 1.500 lixões a céu aberto ainda em operação no Brasil, representando 38%, e um 3% apenas de resíduos efetivamente reciclados. Então, a gente pode olhar aqui, dado de 2022, pouco mais de 2,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil efetivamente reciclados em 2022. Recentemente, para quem está acompanhando, começou uma série de matérias publicada pela Folha de São Paulo, em que trazem esses dados, em que trazem essas informações. Nós tivemos aqui pela S2F Partners a honra e o orgulho de subsidiar essa série de reportagens com um estudo inédito, transpondo aqueles dados globais, aqueles dados internacionais das externalidades, dos impactos da gestão de resíduos, inadequada de resíduos, em termos de custo. Então, enquanto no mundo esse custo em 2020 foi de pouco mais de 360 bilhões de dólares, no Brasil esse custo é um custo de 97 bilhões de reais, conforme a matéria de capa que abriu essa série de reportagens na Folha. Aqui a gente tem justamente os gráficos, esses estudos, enquanto nós tivemos aí 97 bilhões
de custo com as externalidades, mais 120 bilhões de custo total. Se seguirmos na tendência atual, esse custo aumenta para mais de 168 bilhões de reais em 2050. Agora, se avançarmos rumo à implementação do Planares, aquilo que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos e agora a efetividade da Lei de Incentivo à Reciclagem, esse custo cai para menos de 10% desse valor, para algo em torno de 15,6 bilhões de reais. Problemas, desafios. A matéria mais recente que saiu agora no último domingo, também nessa série da Folha, mostra que 1 em cada 3 brasileiros que diz ter coleta seletiva na porta de casa não separa o lixo, como desculpa, vamos dizer assim, ou como fundamento pela não separação, se mencionou preguiça, desconhecimento, falta de tempo. Então realmente nós precisamos atuar, nós precisamos incentivar essa mudança de hábito, essa mudança de cultura, porque do outro lado nós temos aí já uma consciência bastante elevada de mais de 85% das pessoas que dizem que as ações que acreditam que as ações individuais contribuem para a preservação do meio ambiente, e para 99% dos respondentes, a reciclagem é muito importante para os brasileiros. Então, nós temos que justamente agora transpor essa consciência para a prática, reverter isso em ações concretas. Precisamos começar a cumprir com as metas do Planares. O primeiro período de metas é agora, 2024. Para vocês terem uma ideia, aqui na primeira barra da esquerda, os 5,7% em azul é justamente reciclagem de recuperação de recicláveis secos. 5,7% do total dá mais de 4 milhões de toneladas ano. Então vejam, nós hoje temos um indicador de 2,4 milhões de toneladas ano sendo recicladas, e a partir de 2024 vamos ter que alcançar mais de 4 milhões de toneladas ano, e vamos ter também aí este percentual, esta obrigação de recuperar também 3% da matéria orgânica, que daria algo em torno de 1,5 milhão de toneladas ano. Precisamos dos investimentos, precisamos da operação, precisamos das iniciativas, por isso a importância da lei de incentivo à reciclagem, porque essa é uma oportunidade única para a gente fazer a coisa certa e fazer uma escolha. Vamos continuar no modelo antigo ou vamos seguir para justamente um novo sistema, uma nova abordagem, uma nova perspectiva da gestão de resíduos sólidos? É justamente essa a proposta que a gente traz pela S2F Partners, a primeira boutique dos resíduos sólidos no Brasil, que que surge como um ecossistema de soluções integradas e estratégicas em resíduos e meio ambiente para fazer essa mudança, para apoiar esse processo, para estruturar essas iniciativas que se fazem necessárias. Então, gente, aqui um convite final, sigam-nos tanto no LinkedIn como no Instagram. Todas essas novidades, esses conteúdos, pesquisas, números, dados, notícias, projetos, iniciativas, a gente está sempre colocando lá. Vai ser um prazer ter vocês com a gente e espero vê-los numa próxima oportunidade. Agradeço de novo essa atenção, agradeço de novo poder estar aqui com vocês nesse bate-papo, e vamos junto nessa caminhada, porque é urgente fazer essa mudança. Vamos aproveitar os diplomas legais que a gente tem, as metas que têm que ser cumpridas, e realmente sair de resíduo igual a lixo para resíduo como um recurso. Valeu, gente. Um abraço. Maravilha, Carlos. Muitíssimo obrigado pela contextualização. E né, nós estamos no tempo cravado 10h15, mas eu queria primeiro aqui, né, antes de fechar, depois eu vou falar aqui os nomes das duas vencedoras aqui do livro, mas eu queria aqui, só, Eduardo, pensando alto, dentro do PPA, olhando para o plano plurianual, né, em termos de governo, previsão, na época o Carlos Gomes, o anseio dele era chegar no 5º ano com 1 bilhão. Né? Eu lembro da fala dele, começando com 300 milhões e gradualmente 300, 500, 700, chegando a 1 milhão no 5º ano, a rigor aí de efetividade da lei.
Como é que vocês, qual a expectativa de vocês? De fato, é num primeiro ano da Fazenda, né? Na verdade, não é bem, passa pelo Ministério, mas no fundo a engenharia financeira é basicamente Fazenda. Vocês acham que num primeiro momento chega a esses 300 milhões para começar? Vocês acreditam que esse é um valor factível? Fabrício, sim, a gente tem recebido aqui diversos interessados, né, em patrocinar essa lei e diversos projetos a serem apresentados. Então, como a Aline colocou muito bem, a gente acredita que esses 300 milhões vai se esgotar e de maneira rápida, né? E isso vai nos fortalecer para negociar melhores orçamentos no ano posterior, né? Então, assim, o orçamento federal ele funciona um pouco dessa forma, né? Se você acelera e executa bem, você consegue negociar melhor no próximo ano e assim vai numa crescente ao longo do tempo, né? Então, a Fazenda ela é favorável, isso está no contexto do Plano de Transformação Ecológica, sabe? O ministro já sinalizou que vai disponibilizar recursos para essa legislação que já está criada. E esse recurso da reciclagem, ele volta todo em impostos novamente para a gente. Na verdade, é uma economia circular, inclusive aí na arrecadação, porque gera emprego, gera renda, a cadeia funciona e o meio ambiente agradece, né? Maravilha, Edu. Aline, queria passar aqui para suas considerações. Eu sei que até para você se cuidar aí, não sei se você continua aqui ativa, queria deixar você, inclusive, liberá-la aí, ouvi-la aqui nas suas considerações finais. Aí depois eu passo para o Eduardo de novo, Carlos, e fecha comigo com apenas 5 minutinhos de atraso. Vai lá, Aline. Não, tranquilo. Obrigado de novamente pela oportunidade. Eu acredito que a apresentação do senhor Carlos, ela traz um panorama assim de temos muito o que fazer, os dados estão aí, e eu vejo que a lei ela vai impulsionar isso. Então, agora é a gente trabalhar juntos, né? Vencendo esses gargalos, esse desafio. E aqui eu estou vendo nos comentários, estou muito feliz aqui, já agradeci desde já as felicitações. A gente agora trazer esses apoiadores, essas empresas, né, essas pessoas físicas que vão querer apoiar, apresentar esses projetos e a gente acelerar isso após a regulamentação. Dia 10, né, a gente vai estar com o presidente Lula aí, tem notícias boas relacionadas à economia circular. Dia 27 também, agora, membro do Conselhão vai ter um anúncio da economia circular. Então, fico muito feliz por ter essa oportunidade de ter participado aqui. Espero que, de fato, esses investimentos cheguem na ponta para as cooperativas, para os catadores, e que a gente consiga promover o engajamento maior da população por meio da educação ambiental. Qualquer investimento sem promover essa integração, essa conectividade, a gente vai estar enxugando gelo. E lixo, todo dia se gera lixo, todos os anos os números são absurdos, e a gente precisa parar e pensar que tem que ter mais gente nessa roda, tem que trazer mais gente técnica também para essa roda, tem que valorizar isso. Questão de lixo não é só política, é questão técnica, né? E eu acho que quando trazer mais gente melhor para a gente conseguir resultados melhores. Temos referências boas, como eu apresentei, a Califórnia traz 83% de tratamento de toda fração de resíduo, a economia circular está ativa, casada com a economia, com a logística estendida ao produtor, que aqui é a logística reversa compartilhada. Então, a gente tem uma integração de política pública que tem todo o potencial de crescimento e investimento previsto aí na lei de incentivo e no fundo. Muito obrigada pela oportunidade. Em nome do Movimento Nacional de Catadores e Catadoras, eu agradeço a oportunidade também. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado de novo e estamos na expectativa aí, de fato, de ver esse recurso aí aplicado cada vez mais na estruturação das organizações de catadores e catadoras e a sua fala, inclusive, né, do olhar para o catador e para a catadora avulsa, independente, que também atua em todo esse ecossistema liderado por vocês, cooperativas. Muito obrigado. Edu? Obrigado, Fabrício. Bom, Fabrício, minhas palavras aqui, considerações finais. Eu vejo um Brasil muito unido pela reciclagem, eu vejo o setor empresarial, as cooperativas, as universidades, a própria imprensa, o próprio governo, eu vejo todo mundo engajado em tirar a reciclagem desse patamar baixo, né, para um patamar que ela merece, que é um patamar de circularidade dos materiais. Então, assim, esse ano a lei da reciclagem, eu acredito que ela vai trazer esse novo impulso, né, vai tirar um pouco dessa inércia, e eventos como esse, Fabrício, eu acho muito importante para a gente mobilizar. A gente vai entrar numa fase 2, espero que no próximo evento como esse a gente esteja discutindo os projetos que estão sendo apresentados ao MMA, que a gente divulgue isso, que a gente também facilite que isso seja financiado pelas empresas,
e agradeço demais e parabenizo aqui novamente vocês por estarem organizando esse nosso encontro. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, Eduardo. E aí eu cumprimento aqui como cidadão que acompanha a implementação da política pública, sei aí do seu particular esforço, sei do time, você, Sabrina, o próprio secretário, né, e todo o time que está envolvido nessa pauta aí junto a vocês. A gente sabe que o desafio é hercúleo no Brasil, e conheço, né, parte do empenho aí que é aportado por vocês nessa pauta. Então, por isso que assim, é mais do que oportuno que isso seja regulamentado na mão de vocês, por vocês, capitaneado por vocês, que estão aí com um link muito próximo com as organizações de catadores. A Aline está aqui, né, para reforça esse alinhamento para que a gente possa ver esse recurso sendo cada vez mais aí aportado e ajudando a estruturar, e quem sabe em breve a gente de fato ter eliminado no país, de um lado, os lixões, do outro lado, potencializado a reciclagem e institucionalizada a economia circular. Carlos, fala a sua, e depois eu fecho. Obrigado, Fabrício. Realmente aqui só parabenizar as ações que foram relatadas pela Aline. Aline, bom te ver de novo virtualmente. E vamos junto nessa caminhada importante, realmente todo esse esforço, e em breve, com certeza, vamos ter algumas novidades juntos. A gente está chegando com um projeto da ONU, da ISVA, aí em Brasília, Distrito Federal, para orgânicos, então vamos estar falando junto aí com você. Já fizemos no Rio, agora vai começar São Paulo, próxima parada Brasília, e muito interessante a gente poder estar nessa agenda juntos. Eduardo, obrigado mais uma vez aí pelas atualizações, realmente estar junto aí, ver toda essa equipe, esse time do MMA, da secretaria envolvidos. Parabéns, esqueci de comentar, Eduardo, parabéns aí para vocês pela reunião do G20 da semana passada, aí realmente uma reunião incrível, excelente. Fiquei aí com dor no coração de não poder estar lá com vocês em Manaus, poder discutir essa agenda. Pela primeira vez, a presidência do G20 traz o tema resíduos e economia circular como pilar do G20 para os 20 maiores países. A gente só está ouvindo aí realmente essa liderança do Brasil na agenda ambiental, na agenda de resíduos, e a gente vê o quanto que isso vai reverter para a sociedade. É isso que me dá muita alegria, o quanto que esses projetos, esse engajamento vai reverter para a própria sociedade, em termos de encerrar a poluição, a destinação inadequada de resíduos sólidos, recuperar esses locais degradados, conseguir reduzir as emissões de gases de efeito estufa, trazer a inclusão dos catadores e catadoras de materiais recicláveis e fazer girar a economia. O que a gente precisa entender é justamente que tudo aquilo que a gente descarta é um recurso para a economia, seja na reciclagem mecânica, transformando em matéria-prima, seja na reciclagem da fração orgânica, que pode virar fertilizante, composto ou combustível, seja na transformação energética, em que a gente tem aí uma fonte de energia sustentável. O biometano é um exemplo claro do que a gente está fazendo. Temos alguns projetos de lei estratégicos em andamento no Congresso Nacional. Precisamos estar justamente com essa pauta, com essas pautas no nosso dia a dia. O mundo está avançando numa série de discussões. Temos o Tratado Global dos Plásticos, temos os compromissos de redução de gases de efeito estufa, temos aí a questão do comércio transfronteiriço, do transporte global de resíduos e matéria-primas. Então tem muita coisa para fazer. Vamos em frente, contem com a gente. Como eu disse, o convite de novo, sigam-nos no LinkedIn, no Instagram. A gente vai manter sempre atualizado de tudo que está acontecendo, notícia em primeira mão para quem realmente está dentro deste tema e quer avançar. Então, de novo, obrigado pela oportunidade e vamos juntos. Até a próxima, em breve. Fabrício, eu não sei se você aí agora vai encerrar também na mesma linha do Eduardo com Breaking News, já anunciando o próximo encontro, mas vamos que vamos e vamos juntos. Obrigado, gente. Vamos lá, Carlos, obrigado. Aqui é o seguinte, pessoal, muita gente pedindo material, o que nós vamos combinar? Em uma semana, ou vocês acessem isso no próprio LinkedIn do Instituto PNRS,
né? Vai estar o link lá que vocês podem acessar e buscar no Instituto, vocês podem pelo LinkedIn, ou também farei menção também direto aqui no meu LinkedIn e no Instagram para que vocês possam acessar, tá? Quem levou aqui o livro foi aqui as duas pessoas, só para a gente fechar aqui o combinado, Edna Costa, né, e Rafaela Coelho Matos. As duas podem encaminhar depois um e-mail para o Instituto, contato@institutopnrs.com.br, passando o seu endereço e o Instituto despachará para vocês. Com apenas 11 minutos de atraso, mas muito feliz daqui com o que a gente conquistou, com o que a gente ouviu, com o que a gente dividiu, com as informações compartilhadas, o conteúdo de muita qualidade. Aqui agradeço a todos, em particular, Eduardo, Aline, Carlos. Tenham uma excelente semana, cada um que acompanhou aqui conosco. Um bom dia, uma boa semana e viva a reciclagem. Um abraço. Obrigado.